Quero comentar com você o livro de Provérbios, o capítulo de número 30 agora, capítulo de número 30. Quero começar pelo versículo de número 5, que diz exatamente assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Há muita sabedoria neste livro. Este é o livro mais vendido, mais distribuído, mais fabricado, produzido, estudado de toda a história da humanidade. Há muita sabedoria aqui. É certo que muitas pessoas acabam deturpando, acabam levando, mudando o contexto, levando os ensinamentos para algo que de fato não foi aquela a intenção original do autor, do escritor, mas há muita sabedoria aqui. Esta palavra, ela é pura e ela pode transformar a tua mente, ela pode transformar completamente a sua perspectiva. E você então passa a compreender e a entender que Deus é escudo, escudo para todos aqueles que nele confiam. Esta palavra tem o poder de ativar a nossa fé para que nós consigamos compreender que o nosso Deus é escudo e ele nos guarda, ele nos protege, ele abençoa, ele está com aquele que nele confia, que deposita a sua fé nele. Outro versículo que eu quero comentar com você é o versículo de número 12. Há aqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Olha, quando uma pessoa começa a falar bem de si mesmo, quando uma pessoa começa a se elogiar, quando uma pessoa começa a falar que é, na maior parte das vezes, aliás, 100% das vezes, ela não é nada. Ela não é nada. Quando uma pessoa fala bem de si mesmo, no seguinte sentido, quando essa pessoa quer se elevar, se dar um conceito de santa, separada, espiritual, alguém que está acima dos demais, invariavelmente essa pessoa está escondendo algo. Aquele que é, isso nós precisamos entender e compreender de uma vez por todas, aquele que de fato é alguma coisa, ele nunca vai se jactanciar, ele nunca vai se encher, ele nunca vai falar ou ficar fazendo propaganda sobre aquilo que ele é ou sobre o resultado que ele tem. Não é assim que funciona. Então, quando há alguém que é puro aos seus próprios olhos e que tenta comunicar isso, que de fato é um ser de luz diferente dos demais, e olha, eu estou para dizer que 100% das vezes tem coisa aí. Todo excesso esconde uma falta, todo desequilíbrio mostra que há ali um erro, um equívoco muito grande dentro daquela pessoa. Dentro daquela pessoa. Então, cuidado com isso. Cuidado com aqueles que ficam se autopromovendo, não é? Que querem se mostrar superiores aos outros. Não tem a ver com venda simplesmente, não tem a ver com ter uma autoestima, uma autoimagem consolidada, sóbria, né? Nem uma superestima, nem uma baixa estima, autoestima, nem uma super autoestima, nem uma baixa autoestima, mas alguém equilibrado que conhece as suas potencialidades, conhece os seus desafios, os seus defeitos, né, aquilo que precisa melhorar. Essa é uma pessoa equilibrada, essa é uma pessoa madura. Aquele que tenta se promover, mostrando, querendo mostrar-se superior aos outros, esse alguém certamente tem algo ali muito escondido dentro dele. Cuidado com isso. Versículo de número 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá e Dá. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá e Dá. Dá e Dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que nunca dizem basta. Eu quero falar da sanguessuga. Existem pessoas que não produzem, existem pessoas que não desenvolvem nada, existem pessoas que se acomodaram em viver sendo assistidas, sendo ajudadas, sendo cuidadas, sem nada que justifique isso. Pessoas que de fato só querem, são tomadores.
e a todo momento pedem e se conformam em receber. Todos nós recebemos e recebemos muito, por vezes passivamente, porque precisávamos de fato naquele momento ser assistidos, não é? Houveram momentos de fato que nós ficamos ali trancados em situações que nos impediram, que nos pararam, que nos impediram de avançar, enfim. Isso é um momento que todos nós passamos na vida. Agora, eu tenho certeza que aquele que tem em si o Espírito de Deus, aquele que tem o desejo, aquele que tem o inconformismo dentro de si, ele não aceita essa situação passivamente. E existem pessoas que de fato aceitam, se conformam e só querem. Esses são os tomadores e você precisa tomar muito cuidado com os tomadores. De fato, os tomadores, eles estão em uma outra frequência de pensamento vibracional. Tomadores, infelizmente, não podem ficar do nosso lado. Que nós possamos ser canais de ajuda, de auxílio a todo aquele que precisa, mas nós temos de fato tomar muito cuidado com aqueles que acomodados estão, convictos, que aceitam aquela situação com tranquilidade, que permanecem naquela situação. Isso é um sinal de que é um problema sério, um problema espiritual ali. Pobreza, miséria. A miséria é desobediência. O normal é a prosperidade, o normal é a abundância, o normal é a riqueza. Aonde há miséria, aonde há escassez, existem dois problemas. Pode ser de fato um processo, que todos nós já passamos por ele, ou é de fato a negligência de alguns princípios que podiam alavancar estas vidas. Entre elas o princípio da produtividade. Todo produtivo consegue gerar riqueza, gerar recursos e não fica preso a uma única situação. Os últimos versículos deste capítulo, principalmente do versículo 20 para baixo, eu quero comentar com vocês do versículo 20 até o versículo 31 em um outro livro, em um outro vídeo, porque de fato é um conteúdo riquíssimo. Eu quero, tão somente para encerrar esse capítulo, falar do versículo 32 que diz assim: se precedestes insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Vou repetir. Se precedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na tua boca. Olha só, nenhum de nós está isento de cometer um erro, de cometer um deslize. Nenhum de nós está isento de cometer uma falha, uma falta, mas é importante que imediatamente, assim que nós cometermos essa falha, assim que nós avançarmos um sinal que não deveríamos, que imediatamente venha a consciência e nós possamos, como diz o versículo, colocar a mão na boca. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tomei a consciência daquele ato que eu fiz. O que é isso que eu fiz? Estava no automático, fiz algo, mas espera, o que é isso que eu fiz? Imediatamente colocar a mão na boca, imediatamente tomar consciência do ato que foi realizado, da decisão equivocada que foi tomada, da tomada de decisão errada. Que imediatamente, assim que você errar, se equivocar, fizer algo que você não deveria fazer, que você tome consciência disso, que você peça perdão, que você se corrija, que você se retifique. Importante lembrar das palavras de Juscelino Kubitschek, que uma vez perguntado por que havia voltado atrás em uma determinada situação, ele disse: olha, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu errei, eu peço perdão, eu me corrijo e tomo a decisão acertada na próxima oportunidade. Fique com isso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.